Vamos lá, pessoal. Então, chegando aqui, já dei boa noite aqui para o pessoal. Chegou aqui conosco agora também a nossa cientista política, Geissa Franco, para começarmos mais um Política e Elas, todas a segunda, a partir das 18 até as 19 horas, juntamente com vocês, para falar um pouquinho sobre a participação da mulher na política, sobre candidaturas, sobre diversidade, sobre vários temas aí que estamos trazendo para vocês todas as segundas. Nessa segunda, em específico, estamos com o tema hoje, manobra nas candidaturas. Então, vamos falar um pouco sobre isso, vamos trazer para vocês também algumas notícias semanais, vamos discutir o que está se falando dentro do universo político, vamos também trazer para vocês dicas culturais, então continue aqui conosco até às 19 horas, que vai ter bastante coisa legal aí para vocês ouvirem sobre política, tá? Uma novidade também para vocês, para quem gosta de curtir rádio, para quem gosta de ouvir rádio, nós estamos também ao vivo agora na Rádio Pinhais Mania, que é uma rádio online do meu querido colega Alexandre Nassa, que também é jornalista, radialista. Muito boa noite, então, para o pessoal que está ouvindo a Pinhais Mania. E venha juntamente conosco aqui essa uma horinha discutir um pouco sobre política. Tá? Então, mais essa novidade para vocês, para quem gosta de estar usando o celular para outra atividade. Claro que a gente prefere vocês aqui conosco na live, até para, né, poderem comentar e participar, mas também tem essa possibilidade a mais de estar acompanhando o Política e Elas pela rádio Pinhais Mania. Tá? Então, muito boa noite a todos da rádio, muito boa noite a todos aqui da nossa live, e vamos começar mais uma segundona. Primeiro vamos ouvir esse babado, então, que a Geissa está comentando aí. O que você viu no fim de semana aí, que você está toda já ouriçada, querendo trazer para nós essa novidade aí? Vamos lá. Então, boa noite de novo a quem está chegando aí. Então, no domingo teve eleições no Chile, né, para a Câmara dos Deputados, e pela primeira vez na história do mundo houveram cotas de 50%, né, homens e mulheres, tanto para a questão da eleição quanto para a questão das cadeiras no Chile. Então, foi a primeira vez que teve um número maior de mulheres eleitas do que de homens, o que é algo historicamente muito relevante, né? Porque nunca se viu antes uma eleição que tivesse essa questão das cadeiras no processo eleitoral e também das cadeiras daquilo que a gente fala dos assentos de fato. Então, pelo menos nesse sentido, temos notícias boas, né? No cenário das mulheres na política. Então, assim, além deles terem aberto, então, essa igualdade para as candidaturas, também houveram os votos e preencheram essas cadeiras, é isso mesmo? Isso, era obrigatório que fosse no mínimo 50% de cada gênero, né? Pelo menos 50% de mulheres ou 50% de homens. E as mulheres superaram a quantidade de cadeiras em relação aos homens nas eleições. Teve uma participação bem forte do Partido Independente, dos independentes lá, que também é uma relação bem legal para a gente avaliar como que essa terceira via está se comportando, né, nas eleições aqui na América Latina, e também pensar nisso, como que o Brasil vai se comportar no que vem, né? Na eleição até presidencial, se vai ter um terceiro nome aí ou não, como que vai ser esse processo. Sim, sim. E será que a gente consegue aí? Vamos tentar trazer, então, se a gente não conseguir isso durante a live aqui, eu vou estar dando uma pesquisada, mas vamos tentar trazer também aquela questão da diversidade, vamos ver quem são essas mulheres, então, que foram eleitas, né, lá no Chile, para a gente ver se tem alguma mulher trans, se tem negra, né? Vamos ver quais são esses perfis que foram eleitas lá, para que a gente possa detalhar isso também, né, e comentar sobre isso aqui. Desculpa. O que o Diego quer participar da live Não, aí? é que ele me corrigiu aqui, que na verdade são as eleições para constituinte, e não Legal. eleições de fato. Mas mesmo De assim fato. É válido. É válido, né? Ainda mais que é Já é mais um do que voto. 50%. Vai ter as eleições, né? Então, mas quando. Vai ter as eleições logo, então. Vai ser. Gente, para quem não sabe, o Diego ele pode dar os pitacos aqui, porque eles também falam de política todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no Diário de Curitiba. Ele, juntamente com o Ricardo Alcântara, também discutem política aqui. Então, para quem quiser acompanhar os meninos, todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, tá? Então, o Diego também sempre está junto com a gente, está lhe dando uns pitacos, já nos ajudando. Muito obrigada, viu, Diego? E Camila, quero ouvir de você então, o que você trouxe de novidade. Se quiser já comentar também esse fato aí do Chile, fica à vontade. Oi, oi, gente. Boa
noite barra tarde, acho que é Noite. noite, né? Tarde e noite. Tarde e noite para todo mundo. Boa noite, Geissa, Sirlene. É muito interessante esse fato que a Geissa trouxe, porque realmente é uma mudança significativa, né? A gente começa a ver as mudanças, eu acho que vai muito de encontro, Sirlene, com o que a gente vai falar hoje, que é justamente sobre essa questão desse financiamento de campanha, sobre a participação de mulheres efetivamente, né, nessa política institucional. E eu acho que tem várias coisas que a gente pode trazer, Silene, quando a gente for adentrar aí nesse assunto, né, de hoje, que é o assunto dessa questão do repasse, né, do financiamento, muitos assuntos que a gente pode abordar, né, o quanto que essas mulheres recebem, o quanto é necessário, né, de dinheiro, né, se o dinheiro é ou não necessário para as mulheres entrarem em uma campanha política. Eu acho que são vários questionamentos que às vezes parecem muito distantes da população, sabe? Às vezes parece que a gente fica falando um pouco sobre isso nos bastidores, sabe, Sirlene? Eu acho que a gente trazer esses momentos para justamente mostrar para as pessoas o que acontece dentro, né, da política. Acho que seria esse o meu oi, Sirlene, de hoje. Tá certo, então. Tá bem dado esse oi. Eu só tá fugindo um pouquinho durante a tua fala, não sei se pra Geissa também tá assim, mas às vezes some um pouquinho o áudio teu, Camila. Tá assim também para você, Geissa? Não, para mim tá tranquilo. Tá Aqui eu tô tranquilo? conseguindo Então não sei escutar, se é o sim. meu retorno aqui. Mas vamos lá, vamos continuar. Por isso que é bom o uso do fone, que às vezes some um pouquinho a fala da Camila ali para mim. Tá? Então vamos continuar. Hoje vamos falar então de manobras nas candidaturas. Semana passada nós tivemos a participação da Jussara Cardoso aqui conosco, foi maravilhosa. Espero que ela entre aí na live novamente para estar comentando junto conosco. Foi muito bom porque, inclusive, ela estava comentando que às vezes ela mesma não concordava com algumas ideologias, algumas questões do partido em que ela foi candidata e ela acabou sendo candidata por esse partido por uma questão financeira, porque era o partido que deu essa possibilidade, que ia ter verba para ajudar na candidatura dela, então é disso que a gente vai falar essa noite, tá? Então, assim, muitas vezes, como que essa mulher pode fazer então, ou, enfim, não só mulher, né, que a gente faz o nosso programa específico falando de mulher, mas como que um candidato, então, ele busca, né, esse partido? Então, é ele que escolhe o partido ou é o partido que escolhe o candidato? Geissa, o que você me diz? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Acredito muito nisso. Pensando até na parte de recrutamento parlamentar, o que acontece? O partido, antes do período eleitoral, ele vai buscar estratégias de conseguir candidatos que vão agregar votos para ele durante a eleição. Como a gente já falou algumas vezes, aqui no Brasil a gente tem um sistema proporcional de lista aberta. Então, e aí agora na eleição passada de 2020, para os cargos do Legislativo, teve o fim das coligações. E isso faz com que os partidos tenham que buscar mais candidatos para conseguir ter um maior número de votos dentro do partido. Então, assim, numa eleição, o partido, para ele conseguir pelo menos ter uma cadeira, ele precisa alcançar o coeficiente eleitoral. Então, ele vai ter que buscar esses candidatos, ele sabe mais ou menos quais são os candidatos que ele vai ter maior estratégia de ganhar as eleições. Geralmente são os candidatos que já foram eleitos, e geralmente são homens, né, em maioria das partes. Mas também os candidatos podem e devem procurar os partidos, né? Mostrar o interesse de estar naquele lugar, também solicitar, falar, quero participar das reuniões, eu quero ver como funciona, qual que são os posicionamentos de vocês. Se for um candidato um pouco mais jovem, também procurar a juventude, igual no caso da Camila, que é presidente da juventude, ela deve receber bastante esse pedido, né, de jovens que querem adentrar o partido, mas é uma mão de via dupla. Vem diretamente do partido e atrás também de certos candidatos, mas o partido também tem que criar ferramentas para atrair esses novos candidatos. Porque como que funciona? É só para a gente entender de uma forma meio didática. Para você alcançar o coeficiente eleitoral, existe o número total de votos que teve naquela eleição. Então, vamos fingir que é 100 mil votos que teve numa cidadezinha pequena. E aí, dividido pela quantidade de cadeiras que tem naquela Câmara Municipal. Vamos dizer assim, que tem 5 cadeiras e teve 100 mil votos. Estou só chutando. Então, o partido tem que ter pelo menos 20 mil votos para alcançar uma cadeira. Então, o partido vai querer buscar, principalmente agora que não tem coligação,
maior número de candidatos para alcançar, porque quanto mais votos recebe de cada candidato, mais fácil aquele mais votado vai ter de ser eleito. Bacana. E você comentou essa questão, então, desse público mais jovem, né? Acho que a Camila vai saber responder sobre isso. Camila, com que idade, então, a pessoa pode se tornar candidato, né? E como que ele faz, então, para estar buscando esse apoio? Se ele quer ser um candidato, ele é jovem, às vezes ele até se considera inapto para adentrar nesse meio político. Então, fala um pouquinho para a gente como que o jovem faz, então, para estar correndo atrás, ver se ele consegue entrar num partido, como que ele vai fazer para se candidatar. Então, Sirlene, geralmente, vocês me avisam se meu som estiver ruim, tá? Mas geralmente a galera antes pretende, né, observar o partido, ver como é que é, né, ter um primeiro contato com o partido para depois ser candidato. Então, os partidos, Sirlene, eles aceitam, né, enfim, toda essa regra eleitoral, aceitam aí a galera a partir dos 16 anos. Então, a partir de 16 anos, se você quiser se filiar num partido, você já está apto lá para preencher a fichinha, né, que é depois que se presume, né, que você tem lá o seu título de eleitor, né, porque para se filiar também tem que ter lá o porte do seu título de eleitor. Para se candidatar, se ele num cargo político, principalmente a maioria dos jovens saem candidatos para o cargo de vereador, né, ou vereadora, porque é o cargo que deixa com que as pessoas com 18 anos participem do pleito. Então, o que acontece, né, a lei diz que você precisa lá com 18 anos, né, no dia que você tomar posse do seu cargo, você tem que ter 18 anos para tomar posse no cargo de vereador. Lógico, a gente vai ter, Sirlene, outros, como que eu posso dizer, outros cargos que pedem outras idades, né? Então, deputado, por exemplo, 21 anos, a gente vai ter presidente, que é com outra idade, e por aí vai. Então, nem todos os cargos deixam com que pessoas de 18, 20 anos se candidatem. Né? O cargo de vereador, estou dando um exemplo, que é o cargo, né, que deixa com que a galera jovem entre, né? Que a partir de 18 anos você pode se filiar. Mas candidatar num partido, Sirlene, a partir dos 16, está lá com o título de eleitor, quer se filiar, pode se filiar. É bem fácil, inclusive. Bacana. O Maílson, ele comentou o seguinte, Maílson de Nóbrega, candidatos laranja. Então, existe isso, Geissa? O partido, por exemplo, precisa fechar número X de candidatos e ele acaba colocando qualquer pessoa, mesmo que ele não tenha interesse político nenhum, só para fechar essa cota? Como que funciona isso? Então, como que funciona? Cada partido pode ter 150% a mais de candidatos relacionados ao número total de pessoas que estão na Câmara Municipal. Por exemplo, Curitiba tem 38 vereadores e vereadoras. Então, cada partido pode ter 150% desse valor, né? Que seria, então, 57. Posso estar errada na minha conta, mas eu acho que é essa conta. Então, esse partido ele vai ter até 57 pessoas para serem candidatos. E para ele, como acabou as coligações a nível de sistema proporcional, ele vai buscar ter o maior número de pessoas para ter mais votos, como eu tinha dito. O que acontece? Se, por exemplo, o partido quer cumprir todo esse valor de 57 pessoas, 30% pelo menos terão que ser de mulheres. E a gente sabe, como a gente já falou aqui várias vezes, que existe um desincentivo para as mulheres participarem da política. Isso começa desde a questão das eleições municipais. Os partidos muitas vezes não são abertos à entrada delas dentro do partido, dentro da estrutura interna. Até pensando um pouco lá na década de 80, 90, principalmente na Europa, o que acontecia? Os partidos eles preferiam colocar as mulheres dentro do partido mesmo e não para as eleições em si. Então a gente tem esse cenário desincentivador para as mulheres. E aí, muitas vezes, os partidos alegam que não conseguem ter as candidatas suficientes e, por isso, utilizam candidatas laranjas. E, assim, isso a gente sempre pensa assim, essas mulheres que são laranjas, elas sabem que são laranjas. Não é bem assim. Algumas não sabem, porque estão relacionadas diretamente com o partido, então aí chega lá o presidente do partido e fala: Maria, você não tem interesse em se candidatar só para ajudar o partido, a pessoa está lá dentro da estrutura interna do partido, está participando sempre, só que não tem interesse em ser eleito ou participar da eleição.
ela vai pensar, poxa, eu tô aqui dentro, por que não colocar meu nome e ajudar o partido? Então, assim, a gente tem que também olhar essa questão de candidaturas laranjas com um olhar bem cuidadoso sobre as mulheres e parar e não só colocar a culpa nelas, mas entender que tem uma estrutura por trás que faz com que isso exista. Bacana, bacana. Então, o comentário aí, então, que nos ajudou a esmiuçar um pouquinho mais essa questão aí, o comentário do Maílson, tá? Como o Maílson, pessoal, vai mandando também as perguntas, as dúvidas de vocês. Estamos falando hoje sobre manobras nas candidaturas. Então, para você que tem interesse em saber como funciona, como se candidata, como que eu faço para entrar para um partido, então vai mandando as perguntas e a gente vai tirando as dúvidas aqui durante a live com as meninas, tá? Para quem não consegue acompanhar a live, a gente sabe que é um horário que às vezes o pessoal está retornando do trabalho. Esse programa ele fica salvo depois lá no Diário de Curitiba, no YouTube, tá? Então nós temos a nossa página do Diário de Curitiba no YouTube também. Vocês podem estar assistindo o programa gravado, mas claro que é sempre melhor participarem ao vivo, porque aí vocês conseguem já tirar dúvida, mandar as perguntas de vocês, tá? Também fica salvo no Instagram das meninas, da Camila Gonda, da Geissa também. Lá no Diário de Curitiba também fica salvo. E agora você pode acompanhar a gente também através da rádio Pinhais Mania, que é uma rádio online do meu querido colega e jornalista Alexandre Nassa. Muito obrigado, inclusive ele está presente na live hoje. Obrigada, Alexandre. Vai transmitindo a gente aí que precisamos de mais público para estar falando sobre esses temas e sobre a importância da mulher na política, tá? Eu trouxe aqui uma notícia, meninas, para comentar com vocês, que ela foi publicada faz uma semaninha, tá lá no Isto é Dinheiro, que é o seguinte: a Câmara avalia dar bônus a partidos por reserva de vagas a mulheres na política. Não sei se vocês ouviram falar sobre isso, mas é uma ideia da Tabata Amaral, que é do PDT de São Paulo, inclusive. Ela propôs, então, que os partidos recebam bônus financeiros pelo voto em suas candidatas, né? Então, o projeto ele prevê que a sigla, né, com votação maior que a média nacional, proporcionalmente, poderá receber até 10% a mais da verba pública a qual teria direito, né? Então, uma forma a mais de incentivar essas candidaturas e também esses votos, né? Não sei se vocês tinham ouvido falar, mas o que você acha disso, Geice? Você acha que quando se trata do financeiro é uma forma, então, da gente conseguir? Infelizmente, né, nós gostaríamos que fosse diferente, que não precisasse de incentivo financeiro, para que tenhamos, né, o nosso lugar de direito e que consigamos ocupar as nossas cadeiras, os nossos lugares. Mas você acha que vai funcionar? O que você acha disso? Com certeza é uma matéria legislativa bem interessante. Eu ainda não tinha visto nada, né? Ainda não li o projeto, então teria que dar uma olhada na matéria legislativa para esmiuçar e ver realmente como é que vai funcionar, se passar, né? Claro. O que acontece é que, na minha perspectiva, é um dos melhores incentivos que existem, né? O incentivo financeiro para o partido. Só que aí, então nesse ponto, com certeza, né, os partidos teriam mais incentivos de buscarem candidatos e fazer todo o processo de recrutamento, talvez recrutar até começar a recrutar as mulheres da mesma forma que recruta os homens, né, aqueles homens que são estrategicamente e eleitoralmente melhores para as candidaturas dos próprios partidos, mas também eu penso um pouco que é aquele questionamento que eu faço esse tipo de medida, só ele pode causar aquele fenômeno que eu disse de termos só um tipo de mulher eleita, novamente. Porque eu pensando assim, né, logicamente, racionalmente, os partidos eles vão buscar as mulheres que estão mais perto deles para conseguir ter esse número maior de candidatas. Então, quando a gente não coloca, não faz esse recorte de raça, esse recorte social, esse recorte de capital, né? Mesmo capital político, capital mesmo econômico, a gente pode repetir os mesmos erros de continuar elegendo apenas um tipo de mulher específica. Verdade. Então, depois eu compartilho com você essa matéria para que a gente possa, né, esmiuçar um pouquinho mais esse projeto, então, da Tabata, para que a gente possa estar discutindo, talvez até no nosso próximo programa aí, né, sobre essa questão, então, desse incentivo financeiro. Ela até fez uns cálculos da equipe técnica ali, como que teria sido nessa eleição passada, né, quanto que cada partido teria recebido a mais se eles tivessem, né, se já tivesse válida, então, essa campanha, né, e essa lei, enfim, para que eles, né, pudessem
então, de ser eleitas ali. Então, tem alguns partidos que receberiam aproximadamente 20 milhões a mais. Então, tem esses cálculos também para que a gente possa trazer e discutir. Eu tive aqui uma pergunta do Ricardo Alcântara, que é o nosso editor-chefe ali do Jornal Diário de Curitiba, que é o seguinte: vocês acham que candidaturas avulsas poderiam ajudar de alguma forma as candidaturas femininas? O que você acha disso, Camille? E o que você entende por candidaturas avulsas? É uma candidatura sem partido? O que seria isso? Esse é um ponto bem polêmico que o Ricardo traz, né? Porque a candidatura avulsa no Brasil hoje, né, ela não é permitida, principalmente porque aqui a gente tem, né, essa ideia de partido. Então, para que você concorra a alguma eleição, você precisa estar inserido em um partido político, né? Seja de esquerda, de centro, de direita, você tem que estar inserido em um partido para conseguir concorrer a essas eleições. As candidaturas avulsas, Sirlene, seria basicamente assim: eu não quero me envolver com nenhum partido, né? E aí eu vou e me candidato por conta própria, né? Eu acho que tem algumas coisas a se falar sobre a candidatura avulsa, porque eu acredito que não ajudaria muito essa questão do feminino. Justamente pelo que a Geisa traz, da gente sempre eleger um tipo de mulher. A candidatura avulsa, quando a gente está falando de você se candidatar por conta própria, você está falando de ficar sem estrutura, né, sem apoio partidário e sem dinheiro, né, porque você não vai ter ali um apoio financeiro para concorrer às eleições. Então, eu acredito que as candidaturas avulsas, as pessoas que iriam buscar esse mecanismo de candidaturas avulsas seriam mulheres com maiores condições financeiras de fazer uma campanha política. Por isso, eu acredito que a gente sempre iria continuar elegendo mulheres dos mesmos perfis, né? A gente ia estar excluindo aí uma grande parte das outras mulheres. Eu ainda gosto muito da questão do partido no Brasil. Eu não sei porquê, mas eu gosto muito da estrutura dos partidos. Eu acho que a gente tem vários partidos para escolher várias ideologias, vários pontos a seguir, né? E que o candidato, ele não tem como você ser um candidato, gente, aqui no Brasil, e falar: ai, nenhum partido me representa. Pô, olha o quanto partido que a gente tem, sabe? É uma gama gigante. Mas eu acredito realmente que não ajudaria. No meu ponto de vista, eu acredito que não ajudaria justamente por causa dessa estrutura. Quando você vai sair lá por candidatura avulsa, você tem que pensar que é você por você mesmo. Então, até que ponto essa estrutura ajuda de fato as mulheres? Sendo que mesmo numa estrutura partidária, a gente não tem tanto apoio assim, entendeu? Já é difícil dentro do partido. Imagine fora dele. Eu acho que basicamente essa a minha opinião. A pessoa tem que ser bem conhecida e confiar bastante no taco, né? Para sozinha, de peito aberto, encarar, então, as eleições, né? Ó, o Lucas de Paula está comentando assim, ó: eu acredito que é muito importante estarmos debatendo a mulher na política, termos mais incentivos, criando novas ideias, inovando e pondo até respeito. É muito importante. É isso mesmo, Lucas. Muito obrigado pelo teu comentário. Por isso que é tão importante e relevante esse programa. A gente está bem feliz que o Diário de Curitiba abriu esse espaço, abriu essa oportunidade para falarmos da mulher na política. Então, é por isso que estamos aqui toda segunda, das 18 às 19. Eu, Camila Gonda, que é política também, tão jovem, né, já ativista política, está se graduando também como cientista política. A Geisa Franco, que já é cientista política, também está fazendo o seu... É mestrado, né, Geisa? Não é doutorado, né? É doutorado. A gente sempre confunde. Toda semana a gente confunde, gente. Essa Meu Deus, carinha é doutorado. De criança, carinha de essa carinha de 17 bebê, anos. Entendeu? Doutora Geisa Franco logo mais. Então, assim, toda segunda estamos aqui trazendo essas informações para vocês, trazendo notícias, né? E a gente espera o quê com esse programa? Qual que é o objetivo? Que além da gente sanar essas dúvidas, é que mais mulheres tenham interesse pela política, né? Que mais mulheres se candidatem, que mais mulheres tomem decisões mais sábias, que mulheres também possam votar em mulheres, né? Isso é muito importante. Então, às vezes tem todo esse processo, a mulher vai lá, ela está apta, ela tem toda a capacidade, né, de estar lá nos representando, votando em leis que nos favoreçam, né, que nos beneficiem, nos defendendo os nossos direitos, e essa mulher simplesmente não consegue chegar lá na cadeira de fato, porque ninguém votou nela. Então, assim, gente, quão é importante nós mulheres também olharmos, né, para as candidatas femininas que estão lá pleiteando essa cadeira, pleiteando essa vaga. Tá? Então, é por isso, esse o objetivo desse programa, não só discutir, mas que também nós mulheres possamos cada vez mais abrir os olhos, tá, para o que está acontecendo no cenário político.
tá? Nós já falamos aqui sobre o que já foi aprovado de lei, o que não foi aprovado, tá? O que está sendo barrado. Então, a gente tenta colocar, por exemplo, a igualdade salarial. Nós já discutimos tanto aqui, né? Mulher no mesmo cargo e que recebe salário diferente, simplesmente pelo fato de ser mulher, né? Então, poxa, a hora que está lá uma lei para votar para mudar isso, que tinha uma lei, inclusive, que era para... as empresas seriam multadas se tivessem colocando salário diferente, aplicando salários diferentes em cargos iguais. Essa lei simplesmente, gente, parou, tá? Estacionou, a gente perdeu de novo. Então, assim, cadê? Cadê as mulheres lá para brigar, né, por nós? Então, é isso que é relevante a gente ter esse programa e a gente falar sobre isso, né? Geisa, o que você me diz, então, sobre as candidaturas avulsas? Eu acho que esse tema ele vai um pouco além da questão da participação da mulher na política, porque o que acontece é que os partidos, isso é um processo que não acontece só no Brasil, mas em outros países, os partidos eles estão desestabilizados. Muitas vezes fala-se que os partidos eles não estão acompanhando as mudanças sociais. E também vários partidos com esquemas de corrupção e outras coisas, isso fez com que a população em geral partisse de uma perspectiva de ver esses partidos como apenas com esse olhar de serem corruptos ou que apenas querem ganhar dinheiro e ter essa visão, né, rasa do que são de fato os partidos políticos. Quando a gente fala em candidatura avulsa, isso é uma perspectiva minha, tá? Eu acho que a gente deixa de debater de fato o problema, que é pensar como reconstruir esses partidos políticos para que exista uma maior entrada de pessoas que queiram participar, como esses partidos podem terem mais accountability, que seria mais transparência no que eles fazem, no que é demandado. Então, as candidaturas avulsas, elas fazem com que a gente deixe de ver de fato o problema, mas ao mesmo tempo as candidaturas avulsas, elas nos mostram um problema, que é o problema da falta de representação dos partidos. Então, se tem pessoas que querem se candidatar dessa forma, mesmo como a Camila mesmo apresentou, os problemas de financiamento, de não ter uma estrutura organizacional para que te dê o apoio, isso mostra também como os partidos, em certos aspectos, não estão dando o apoio necessário, tanto para não só para mulheres, mas mesmo para homens, ou, por exemplo, homens que nunca participaram da política e têm interesse em participar também. Então, assim, a gente tem que tentar olhar isso com o olhar de que as candidaturas avulsas nos mostram um problema que deve ser combatido. Um outro ponto que é interessante sobre candidaturas é que agora, né, principalmente ocorreu na eleição do ano passado, tem várias mulheres que foram eleitas em conjunto. Eu esqueci como que é o nome disso, mas foram eleitas... Mandato coletivo. Mandato coletivo, exatamente. E aí, como direito, né, constitucionalidade vai debater isso? Porque o mandato é de uma mulher. Não dá para você dividir o mandato. Por exemplo, se você está lá na Câmara Federal, não dá para participar 10, o mandato coletivo todo. Só uma mulher pode ir lá e participar e votar. Elas podem estar lá na comissão junto, mas, de fato, quem vota é aquela candidata. E aí, por exemplo, vamos dizer que uma dessas mulheres comete um crime de corrupção. Como que a gente faz? Vai julgar todas elas ali, enquanto juridicamente, ou vai julgar só uma? Julga o mandato, né, de forma coletiva, é isso que eu quero dizer. Então, só que essas coisas que estão acontecendo, eu acho que a gente tem que ter um olhar assim, não de criticar, mas entender que também existem mudanças que estão ocorrendo dentro da formatação da política e como que o judiciário, mesmo a ciência política e as pessoas que debatem isso vão ver isso. Bacana. O Maílson está perguntando se alguma de vocês alguma de nós, né? Eu já falo por mim que por enquanto não. Estou feliz aqui no jornalismo, né? Então, aprendendo sobre política, não manjo nada, gente. Então, sou como vocês que entram aqui na live às vezes para saber um pouco mais. Estou igualzinho a vocês, estou aprendendo com a Geisa e com a Camila cada vez mais. Se vocês têm interesse, então, em sair candidatas nas próximas eleições. A Camila, que já é filiada, né, Camila? Já é filiada de um partido, né, do PDT, é isso mesmo? Camila, ouviu? Isso aí, Geisa. Oi? Geisa não, Sirlene. Isso aí, Sirlene. Sou filiada ao PDT e eu acho que já dá para a gente puxar
a minha resposta em algo que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. Eu acho que eu respondo com uma pergunta. Com que verba? Com que dinheiro, com que estrutura e com que apoio uma menina de 20 anos sai candidata a deputada nas eleições de 22. É muito bonito, gente, porque a gente sempre tem, e o partido também, né, todo mundo, você precisa sair candidata, você precisa ser nossa deputada federal, você precisa ser nossa deputada estadual. E cadê o apoio? Ele não chega. E assim, as pessoas não querem investir um centavo em candidaturas jovens. É muito difícil achar patrocinador para um nome jovem, um nome novo dentro da política. Então, a minha resposta vai de encontro com a pergunta: com que estrutura, né? As mulheres, sobretudo as mulheres jovens, as mulheres negras, as mulheres indígenas e quilombolas LGBTQIA+, não possuem estruturas para concorrer, em sua maioria, eleições. Isso porque o partido não apoia, isso porque as pessoas não apoiam, isso porque é muito mais difícil de conseguir voto, a estrutura é muito difícil de se conseguir. Então, acho que essa é a resposta, sabe, Sirlene? A gente tem que cada vez mais incentivar essas mulheres para que não aconteça isso. Vontade a gente tem de monte. Eu rodaria esse estado de a pé para falar pessoa por pessoa. Mas, infelizmente, né, o sistema eleitoral ele é um sistema excludente para mulheres e mulheres jovens. Então, como é que a gente sana esse problema, né? Acho que é basicamente essa a minha resposta. Já passo para a Geissa. Bacana. Só o comentário da Geissa ali, o comentário do Lucas de Paula, que ele falou: eu apoio, eu voto, já tem meu voto. Lucas, mas você apoia assim só de boca ou vai cair um dinheirinho na conta lá para apoiar a Camila? Ela está falando do apoio financeiro também. Não, gente, a gente brinca aqui, mas claro, né? Esse apoio que vocês dão, inclusive aqui na live, já nos incentiva, já ajuda bastante, mas eu entendi o que a Camila disse, essa dificuldade. O financeiro pega muito, e os partidos acredito que tem uma visão, e a Geissa depois já na fala dela pode me corrigir se eu estiver errada, de que essa pessoa fez o quê até os 20 anos? Porque eles contam muito com a história, né? Da pessoa, muitas vezes, para lançar a candidatura. Olha, essa pessoa já foi professor, já foi não sei o quê, já fez causas sociais, já fez voluntariado, já ajudou pessoas em situações de rua. Então, assim, eles contam com a história, né? Com a carga que a pessoa vem, com a bagagem. Né? Então, realmente, uma pessoa jovem, o que ela vem é justamente com esse discurso do novo, do jovem, né? Da pegada jovem, e por que não? Né? Porque sempre fazer as mesmas políticas, né? As velhas políticas. A gente tem que dar oportunidade para o novo também. Então, entendo, né? Até a Caroles, eu acho que é uma empresa, Caroles Sex Shop, olha a mulherada do Sex Shop chegando aí, hein? Está comentando assim, ó, financeiro é a base para início de projetos. É isso mesmo, né? Então, assim, é bacana o comentário. Pessoal de empresa, pode vir assistir a live também, porque a gente está na Rádio Pinhais Mania, a gente vai divulgando vocês aqui durante a live, tá? E se quiserem dar um jabá, um apoio financeiro, a gente não liga também não, chama no privado. Chama no direct. Eu tô amando. Faz o jabá aí, meninas. Faz o Pix, vamos passar o Pix, meninas, gente, aí, porque precisamos. Estou precisando, a pós-graduação tá difícil, viu? Então, o jornalismo também vive de publicidade, pessoal. Então, quem quiser anunciar no Diário de Curitiba ou durante a nossa live, a gente aceita também, tá? Então, vamos passar para a Geissa. E aí, Geissa, você pretende se candidatar nas próximas eleições, segundo a nossa pergunta aí do Maílson? Não, então, eu sou um pouco mais da academia e pretendo ter uma vida mais profissional na política, mas fora de ser candidata. Mas, assim, tô querendo nas eleições que vem trabalhar em alguma eleição, então já deixo meu nome aí, mulherada, também se tiver algum homem aí que quer ser candidato, estou aí aberta a propostas profissionais. Me sigam no Instagram, tô brincando, mas é real, gente. Tenho esse interesse, assim, de entender mais o processo eleitoral, porque é algo que eu não entendo muito, assim, tô estudando muito. Até agradeço a live que a gente faz toda semana, porque me faz procurar informações que até então eu não tinha. Então, assim, obrigado pelo convite, por terem me chamado para estar aqui, isso ajuda bastante. E só um ponto que a Sirlene falou, que está corretíssima, depois ela fala que não entende de política, mas ela entende, sim. Os partidos, quando eles vão procurar os candidatos, há 2 pontos importantes.
que é a trajetória, como você disse mesmo. Então, se a pessoa está ligada a algum associativismo, por exemplo, mulheres é grupo de mulheres, já teve participação em partido, se teve até em coletivo feminista durante a faculdade, esse tipo de coisa, e também o distrito, né? Aí, no caso aqui, por exemplo, em Curitiba, o local, o bairro, né, que a pessoa se encontra, se aquele bairro é relevante para o partido, às vezes o partido ainda não tem muita entrada naquele bairro, então um candidato que leve as pautas do partido para aquele bairro vai ser importante. Então, Sirlene pontuou certamente de forma bonita, é isso mesmo, Sirlene. Legal. Então, a Geissa já disse que não, mas a gente não perde a expectativa, porque imagina o desperdício, com toda a carga que ela fala, eu sou mais do acadêmico e tal, mas é isso que a gente precisa. Ela entende tudo, meu Deus, e tá fazendo o quê que não se candidata, mulher? Vamos lá. Ó, a Carolis, eu gostaria de saber o nome dela, se ela puder responder com o nome dela aqui, porque tá só Carolis Sexy Shop, mas ela disse que ela é presidente do Centro Acadêmico de Direito da Faculdade de Pinhais. Olha que bacana, gente. Nosso público tá melhorando aqui nas lives, hein? E ela falou o seguinte, Camila, fixa o Pix aí nos comentários. Já deixa fixado, mulher. Não tem negócio, não. Bora pedir aí, vamos fazer a vaquinha da candidatura da nossa colega Camila Gonda, então. Né? Então vamos fixar o Pix aí, a galera só vai mandando. Manda o Pix, R$1, $2. E tem coisa melhor, por exemplo, no caso da Carolis, que deve ser Carol o nome dela, provavelmente, Talvez. do que começar uma vida política dentro de um coletivo, dentro de uma universidade, né? Ali, a minha primeira experiência assim, política foi lá na Unicuritiba, em 2012, com o centro acadêmico. Eu era tesoureira, gente. Cuidava das finanças do negócio. E aí pude viajar pelo Brasil inteiro, que aí tinha a Federação de Relações Internacionais. Eu ia lá, cobrava, falava, vocês estão gastando demais com isso, não sei o quê. É uma forma de ter transparência no dinheiro. Então, assim, eu acho que essas experiências que você tem dentro da faculdade, se você tem interesse em um dia estar na política, é a melhor forma, é já começar ali. Sim, sim, eu brinco, gente, que eu não entendo, assim, eu não entendo talvez na forma acadêmica, né, na forma mais assim, intelectual da política, né, na teórica, mas na prática, sim, eu também fui presidente de Grêmio Estudantil numa escola estadual, né, então eu fui do ensino público, e também me permitiu várias coisas, a gente viajou com o Grêmio para Guarapuava, o Requião, na época era o governador, estava palestrando, ele estava lançando aquela campanha dele do leite, que ele, né, dava o leite ali para as crianças, então participei de muitos assim, momentos importantes na política e sempre estou em reuniões políticas. Aí eu não vou falar aqui, mas eu sempre estou, viu? Nas casas dos políticos aí de Curitiba, conheço alguns. Inclusive, um abraço para o Goura, tá? Quero aproveitar e mandar esse abraço, que eu sou super a favor de tudo que ele faz na política, todas as bandeiras que ele levanta, as questões ambientais, de ciclomobilidade. Enfim, né? Então, super a favor, também tive prazer de estar em algumas reuniões que ele esteve presente. Então, assim, de alguma forma eu dou um jeito, porque eu tenho um amor pela política também, e nós somos políticos por natureza. Eu vivo falando isso aqui, não adianta dizer, não faço política, não gosto de política. Você vivencia a política. Então, se você quiser se anular na hora do voto, é uma lástima, porque política vai interferir na sua vida. Se você não aproveitou o momento para dar a sua decisão, né? Para dar o seu voto é uma pena, né? As pessoas que anulam o voto é muito triste. Você jogar para os outros uma responsabilidade que também é sua, né? Então é isso, gente. Eu dou meus pitacos aqui. Quando eu estiver errado, as meninas me corrigem. A gente vai se corrigindo e vai se entendendo e dá tudo certo. Estou feliz então com a participação do pessoal aí, então a presidente ali do direito da FAP. Eu não consegui ver o nome dela aqui nos comentários. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Deixa eu ver aqui. Comenta aí novamente se alguém conseguir ver aí, Camila, o comentário da Carol, ela deve ser Carol, né? Que é Carolina o nome dela. Carolina. Então, a Carolina, que está presente aqui conosco também, seja bem-vinda. Espero que você possa acompanhar todas as segundas, a partir das 18 horas, que a gente está aqui com o nosso programa Política e Elas, tá? Comentando um pouquinho, então, sobre a importância da participação das mulheres. O que mais que nós temos para falar, então, sobre as candidaturas? Lembrei de uma coisa aqui, vou perguntar, que foi um comentário da Jussara Cardoso, segunda passada, que ela esteve presente aqui conosco na live, contribuiu bastante, falamos sobre a diversidade dos perfis femininos na política, né? Então, mulheres trans, mulheres negras, mulheres indígenas, né? Como elas fazem para participar, se tem alguma diferença ou não. E aí ela trouxe um comentário que foi bastante peculiar, assim, eu prestei bastante atenção. Ela falou assim que as ideologias do partido não batiam muito com as ideologias dela.
mas que ela estava naquele partido justamente por essa questão de verba, de apoio financeiro para a candidatura dela. Então, o que eu lanço de pergunta aqui para vocês, meninas? Vamos supor que você, então, conseguiu o apoio desse partido, esse partido deixou você adentrar ali como candidata, e no meio do caminho você descobre que não, que realmente as ideologias vão muito além, né? Muito diferente de tudo que você acredita, dos seus princípios básicos, daquilo que você defende, das bandeiras que você levanta e que você defende. O que você faz no meio do caminho? Você quer continuar sendo candidato, tem a possibilidade de continuar avulso ou não? Você sai dessa candidatura, como que você faz? Se você descobrir que não, realmente esse partido não é para mim. Vamos começar com a Geisa, então, e depois a Camila. Olha, boa pergunta. E eu não, de fato, assim, teria que procurar para saber. Nunca tinha parado para pensar nisso, né? Até onde eu sei, a Camila pode ter essa informação. Se você se colocou seu nome lá no TSE num determinado partido, você tem que ir até o final ou pedir para a exclusão do seu nome. Porque até essa questão do nome, dos nomes que vão dos partidos, tem um prazo que é bem anterior ao período da eleição, que eu acho que é até dia 15 de agosto do ano que vai ser a eleição. Eu acho que é isso. Minha memória não está tão boa, mas acho que é isso. Então vamos deixar anotado, a Camila também vai falar agora, para a gente também continuar com esse assunto na segunda-feira que vem, inclusive depois. Vamos supor que a gente tem, inclusive, um presidente sem partido, né, gente? Vale lembrar que o presidente da República, ele entrou como participando do PSL e agora ele é um presidente sem partido. Então, e depois de eleito, né? Como que fica essa questão? Então, vale a gente falar disso também. Como que funciona se depois você ir, não, esse partido está muito além do que eu esperava, muito fora da casinha, não bate com o que eu penso e com o que eu defendo, e eu quero sair desse partido. Então, vamos trazer um pouquinho mais disso. E você, Camila, o que você me diz e o que você sabe sobre isso? Então, sei pela experiência que a gente teve que passar em 2020, né? O prazo para você estar filiado em um partido político, se você quer concorrer às eleições, ele é bem anterior. Lá em maio, você já tem que estar filiado em um partido e naquele partido que você quer, de fato, se candidatar. Se chega lá as eleições em outubro e você, sei lá, quer trocar de partido, meu filho, não tem muito que... Aí não vai estar tendo muito o que fazer, né? Vai ter que continuar nesse partido mesmo. Porque, de fato, agora, Selene, se você, por exemplo, você se candidatou, você venceu as eleições, você é um vereador, é um deputado, e aí quer trocar de partido, aí a gente vai ter um outro conceito que se chama as janelas eleitorais, que é um período que o TSE lá abre para que o candidato, o vereador, o deputado, possa trocar de partido. Ele pode pular para outro partido sem perder o mandato dele. Então, tem essas possibilidades, sabe, dentro do eleitoral. Acontece isso sempre, aconteceu isso no próprio PDT, né, com pessoas que saíram de um partido para o outro, que usam essa janela eleitoral para trocar de partido, para que nas próximas eleições já se candidate com outro partido. Mas se você é candidato, botou o seu nome lá na disputa e agora resolveu que não quer mais, aí sinto muito. Aí devia ter pensado melhor na hora de escolher o partido. Eu sei que é difícil, porque a gente só conhece o partido de fato quando nós estamos lá dentro. Então é muito difícil a gente, de fato, centralizar, assim, essa é a minha ideologia, isso é o que eu quero, sem ir em reuniões partidárias, sem conversar com as lideranças do partido. Então, eu acredito que isso possa acontecer, seja até fácil de acontecer, né? É só um ponto, Sirlene. Eu acho que isso é um ponto para a gente pensar o quanto é importante as pessoas também estarem presentes nos partidos antes do período eleitoral. Já estarem indo nas reuniões, pelo menos um ano antes, para ver como é que é o andar da carroça, né, da carruagem daquele partido, porque aí você já prevê, poxa, aqui na eleição eu acho que esse partido aqui não vai me dar a verba necessária que eu preciso e tal. E tem um outro ponto, só para complementar, que assim, é muito diferente pensar ideologicamente um partido a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Por exemplo, eu penso que a nível federal, você ser candidato vamos dizer assim, você é de direita e você foi lá e se candidatou pelo PT. Você não entendia muito, se candidatou pelo PT e foi eleito. Um deputado ou uma deputada federal. A nível federal, isso é muito mais difícil para você
aliar essa questão ideológica ao seu trabalho legislativo, porque vai ter uma cobrança muito grande do partido para você ser disciplinado, votar igual o partido. Se você não votar como o partido vota lá, você vai receber várias punições, os chicotes, que a literatura chama, né? E até um caso que você falou, a Tabata Amaral, quando ela votou de forma diferente do partido, da questão, acho que era da Previdência, ela sofreu várias sanções do partido. Quando a gente pensa isso a nível municipal, estadual, infelizmente, a questão ideológica, ela não tem a proporção que deveria ter. Então, se às vezes a gente vê município pequeno, principalmente que a pessoa é lá do PSL e ela tem uma visão de esquerda, e isso funciona bem naquele município. A gente vê município que o PT e o PSDB se coligam em período pré-eleitoral. Então, assim, acho que isso é um ponto muito mais voltado para a questão a nível federal. Assim, claro que se você não gosta daquela ideologia, né? Mas eu acho que isso não interfere tanto no seu trabalho legislativo, se for para ser vereador ou coisa assim. Por isso que é importante também estudar bem, né, o partido antes, acredito eu, né, antes de você entrar. A Jussara está aqui conosco agora, Jussara Cardoso. Chegou, gente, maravilhosa. Ela comentou aqui, ó, as únicas pessoas que podem se filiar depois de maio são militares. Olha aí, mais uma vez os militares ganhando, né, na carreira e tendo mais direito, né, que as outras, que os demais, né? Então, depois de maio, os militares também podem se filiar a um partido. Interessante, Jussara, teu comentário veio contribuir conosco aqui. Quero mandar um abraço para Adriana Arruda também, Adriana Arruda, Siqueira Arruda, minha colega de curso de jornalismo e também uma grande profissional na parte aí de social media, né? Em tudo que ela desenvolve, ela é ótima. Um abraço, Adriana, esteja sempre conosco aqui, tá? Vamos lá, vamos ver se o pessoal está mandando mais alguma pergunta. Me ajuda, Camila. Camila sempre é rápida em ler comentários aí, viu? Vamos ver o que mais que o pessoal está comentando. A dificuldade, né? Uma coisa da Jussara aqui, ó. Falando sobre alguém que tem privilégio, porém acho que no caso dele a dificuldade em achar um partido para ele chamar de seu. Ih, gente, eles estão cutucando o presidente da República aí. Não vou nem entrar nessa discussão agora. Cutuca. Tá rolando um fight ali nos comentários, gente. Eita, bota aquela musiquinha. Pam, 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 pam. Não sei se é uma briga ou se estão se apoiando ali nos comentários, mas tá rolando um negócio ali, porque eu soltei aqui que o presidente não tem partido, e é verdade, não tem mesmo. Né? Então, por isso até que surgiu essa dúvida sobre a questão de se durante a candidatura a pessoa consegue estar mudando de partido, se ela consegue permanecer com uma candidatura avulsa, e pelo que a Camila trouxe para nós, não. Né? Escolheu aquele partido, se abraça nele, pelo menos até se eleger, e depois, meu filho, você que lute. Vamos lá, o que você quer falar, Geice, aí? Não, Silene, só pensando nisso, né, o presidente da República, ele fala tanto, né, que é contra os partidos e todo esse discurso, mas para ser candidato agora, em 2022, ele vai ter que encontrar um partido. Então, mesmo a gente falando em candidatura avulsa ou não, você gosta ou não, meu querido, você quer participar da política e quer participar do sistema democrático, você tem que estar dentro de uma organização partidária. Então, tá vendo? E agora, qual será a decisão do presidente? Que partido que ele vai decidir, gente? Isso vai dar pano para manga ainda, e nós vamos estar comentando aqui, porque a gente adora. Ó, a Carol tá saindo aqui agora, que ela participou bastante com a gente, a Carol da FAP, a Faculdade de Pinhais. Meninas, vou sair da live que vai começar minha aula. Foi um prazer imenso fazer parte dessa live. Pelos comentários um pouquinho. Maravilhosa, tá? Então, boa aula para você, né? Ela que é da área acadêmica aí, da área de direito, legal, um prazer ter você aqui conosco, espero que você possa estar todas as segundas a partir das 18 até as 19 horas, tá? Meninas, ó, já são 18h52, o que vocês acham da gente abrir, então, para a nossa parte legal, assim, né? Gostosa, que é aquela parte cultural, umas diquinhas que a gente traz toda semana para o pessoal que gosta de saber de política e quer saber com um olhar assim mais cultural. Quero assistir um filme, quero entender de política vendo um filme, quero entender de política lendo um livro, vendo uma série. Então, o que vocês trouxeram aí? Tá? Se só uma tiver, não tem problema também. Sucesso, gatonas, a Carolina. Sucesso para você, meu amor. Boa aula, viu? Dá aula aí, arrebenta na área do direito. Pessoal de Pinhais aí, gente, olha, a gente está ao vivo também na Rádio Pinhais Mania, tá? Que é uma rádio online do meu querido colega e jornalista Alexandre Nassa. Então, para o pessoal que gosta de acompanhar pela rádio também, acompanha lá a Pinhais Mania, tá?
Ah, o Ricardo está comentando aqui, ó, o presidente não tem noção também. Ih, meu Deus, tá dando pano para manga os comentários ali, tô gostando. Ai, Jesus! Socorro! Vamos lá, Geissa, o que você trouxe pra gente de dica cultural? Gente, eu trouxe uma dica de um livro que eu terminei de ler, estou terminando de ler hoje. Ele não é necessariamente relacionado à política institucional, daquela política que a gente conversa aqui, mas fala sobre política, mas num outro âmbito, que se chama Eu Gostaria que Você Estivesse Aqui. É do Fernando Scheller, é literatura brasileira, e fala um pouco do Rio de Janeiro e do Brasil na década de 1980. Então, fala sobre o surto da epidemia de AIDS, fala sobre a ascensão do rock, então naquele momento que o Rock in Rio surgia no Brasil, um rock mais consciente, que falava sobre política, fala sobre uma mulher trans que foi assassinada, também sobre a questão de um guri que está se descobrindo, que gosta de outros guris, e como que a família pensa isso, também descobre que tem AIDS e toda essa questão da década de 80. Apesar de ser da década de 80, existem muitos debates ali que estão presentes no nosso cotidiano hoje. Por exemplo, a questão como a religião enxerga a questão das pautas LGBTQI+, que a gente conversou 2 lives, né? Como às vezes a gente tem essa hipocrisia de olhar para a comunidade queer de um jeito e na prática ser outra coisa, né? Com aquele olhar horrível, né? Aquele olhar de preconceito, mas na prática a gente vê outras coisas. Então, acho que falando um pouco, porque hoje é o dia muito importante, né? Que é o dia contra a homofobia, contra a transfobia e todas as fobias que fazem mal para o nosso planeta. Eu gostaria de deixar essa indicação desse livro que me marcou. É uma linguagem gostosa que você lê em poucos dias. Bacana, show. Camila, você. Ah, não sei não, acho que a Camila não trouxe nada, ela tá nervosa, gente. Ou será que ela tá nervosa com o comentário do Lucas de Paula 99? Olha o comentário do Lucas. Vou ter que sair, abraço, Camila, parabéns. A Camila, um monte de coraçãozinho. Engraçado que a mulher faz tanta coisa ao mesmo tempo, que eu fiquei durante a live assim, gente, por que a Camila tá respondendo? Será que ela tem outra página, né? Outro Instagram ao mesmo tempo? Aí eu esqueci, gente. Não, é que nós mulheres fazemos tudo ao mesmo tempo. Ela vai participando, ela vai respondendo, maravilhosa. O que você trouxe, Camila, para nós? Fala aí. Então, gente, eu trouxe o seguinte, eu trouxe um livro, né? Como sempre trago um livro, trouxe um livro novamente. O livro se chama Lute com uma Garota, 60 Feministas que Mudaram o Mundo. Eu adoro esse livro, foi, na verdade, um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei ali a ler efetivamente sobre política, porque é uma literatura mais fácil, é algo mais introdutório e é algo mais informativo também, sabe? Então, você tem contato com referências de mulheres, e eu acho muito importante quando a gente fala disso. Esse livro, se eu não me engano, ele tá R$35 na Amazon, foi inclusive onde eu comprei ele para ler. E quando a gente fala de política, Silene, principalmente aqui que a gente tem esse espaço para falar sobre mulheres na política, eu acho muito importante a gente ver a história de mulheres que efetivamente já estão na política, né? E quando eu falo de mulheres que estão na política, não são mulheres que só, né, ocupam cadeiras em cargos legislativos ou executivos. A gente tem que lembrar que a política, igual você falou hoje, Silene, é qualquer coisa, né? A política somos nós. Só da gente estar aqui hoje já é um ato político. Nossos corpos são políticos, nós somos seres políticos. Então é muito interessante quando a gente lê sobre mulheres. Principalmente esse livro também foi escrito por 2 mulheres. Então é muito bom quando a gente consome conteúdo de mulheres também, conteúdos feministas como um todo. Então essa é a minha indicação de hoje. Lute como uma garota, é isso? Lute Isso como aí. uma garota. Legal, legal. Vou mandar um abraço aqui também para Camila Silva. Um abraço que ela disse que chegou no finalzinho da live, mas chegou. O importante é chegar, gente. E depois, para quem perdeu, fica gravado, tá? Então, no Instagram da Camila Gonda, da Geissa, no Diário de Curitiba, também no YouTube, no canal do Diário de Curitiba, tá? Então, também fica salva essa live lá, para quem não consegue acompanhar, depois pode estar assistindo. E para quem quer nos acompanhar ao vivo, não só pelo Instagram, também estamos na rádio agora Pinhais Mania, tá? Ó, chegou aqui por último Cristiano Castro Araújo, mesmo sobrenome que eu. Um abraço, hein, Cristiano, meu xará
de sobrenome. Aí, moças, assistam The Twilight Zone, acho que é esse o nome, né? Eu sou péssima no meu inglês, gente, mas acho que é isso. E vejam o episódio que um guri se tornou presidente dos Estados Unidos. Quero ver a percepção de vocês sobre o episódio. Olha que bacana, hein? Vamos anotar aqui também, então, a sua dica. Tá? Qual que Então, qual que é The a Twilight plataforma? Zone. Será que tem? Então, ele não falou qual que é a plataforma streaming que tem aí essa série, né? Vamos ver se ele consegue aqui. Olha lá, ó, excelente dica, Gondinha. Ô, Cristiano, qual plataforma? Tem na Netflix, tem na Amazon? Onde nós vamos achar essa série aí, Milena? O Maílson também está dando boa noite. Obrigada, Maílson, pela participação. A Jussara Cardoso, que participou conosco, comentando, sempre nos ajudando. Linda, maravilhosa. Então, assim, semana que vem a gente tem várias coisas para trazer para vocês. Então, nós vamos continuar com as manobras da candidatura na semana que vem, porque a gente precisa esmiuçar a questão dessa candidatura do Chile, que não foi uma candidatura para as eleições. O Diego Tavares corrigiu muito bem a gente, né? Para a questão me lembra aí. Da Constituinte. Constituinte, que também é muito importante, né? Para fazer parte da Constituição. É isso, pessoal, que define leis? Isso, para criar a nova Constituição, né? Caiu aqui, gente. Isso é importante que caiu. Normal, gente. A gente fiquei até emocionada. Emocionada, né? Que é 50-50, até que enfim, né? Pelo menos no Chile está acontecendo alguma coisa onde estamos aí em pé de igualdade com os homens. Então, 50% das cadeiras lá constituintes agora estão preenchidas por mulheres e nós vamos falar quem são essas mulheres, quais são os perfis, se tem mulheres negras, trans, se são só mulheres brancas, enfim, a gente vai falar sobre isso na semana que vem e vamos continuar sobre a questão da candidatura também, vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão de mudança de partido, vamos ver se a gente consegue ver esse episódio que o menino nos indicou ali para a gente comentar, ele quer saber nossas percepções com relação a isso. E assim, pessoal, é isso. Por hoje é isso. Vou deixando o meu abraço. Ele comentou que é na Amazon Prime, tá? Então, para quem quiser, The Twilight Zone. Acho que é esse o nome, né, gente? Na Amazon Prime. E aí, Camila, você vai assistir? Já aproveita e dá seu tchau. Eu vou assistir, com certeza, gente. Vou assistir e vou trazer aqui as minhas percepções. Aí o Cristiano tem que marcar presença aqui na live da semana que vem. Sim, porque daí ele tá curioso em saber e não vai vir. Só pudera, né? Eu mando direto para ele o convite da live. Gente, sério, obrigada por todo mundo que assistiu. Sempre um prazer estar com vocês duas, meninas. Eu aprendo bastante com vocês. E por mais que a Silene sempre fale, né? Eu não entendo de política e tudo mais. Mas é justamente a percepção que a gente precisa ter da política, sabe, Silene? Você é o povo, cara. Você é a pessoa que vota. Você é a pessoa que tá ali na nossa ponta, sabe? Eu tô nem aí para essa formalidade política, sabe? Que a gente tem, a academia tem, né? A agência sabe, ela deve sofrer um monte com isso. Que tem e até bacana, porque às vezes vocês usam... né? Vocês usam os termos técnicos, né? Então a gente precisa entender. Então, às vezes, candidatura avulsa, o que é isso? Então, já lanço essa pergunta para que todos, né? A gente tem que estar lembrando que tem pessoas que vêm na live justamente que não vai entender esses termos, então a gente precisa esmiuçar cada um deles para que as pessoas possam entender, né? E você também, Geissa, você vai conseguir assistir esse episódio? Aí eu não tenho Amazon Prime, gente, já vou assumindo logo. Não, eu tenho, assim, se vocês quiserem eu empresto. Oba! Já gostei. Aí a gente vê essa e vê outras, né, Camila? Olha que maravilha. Ou vai ser por tempo determinado? Não, tá aberto a isso, quando quiser. Então, legal. Então, já diga se você vai conseguir assistir, se você vai trazer algumas anotações semana que vem e já deixa o teu tchau também. Não, eu queria também, vou assistir, com certeza, essa indicação maravilhosa. Tento sempre ver as indicações. E eu queria agradecê-las por deixarem a minha segunda-feira mais tranquila. É difícil, tá difícil ser brasileiro na atualidade. A gente vê essa semana que a gente está com problema de insumos de vacinas, não está chegando os insumos da China. Então, provavelmente vai parar a questão da vacinação e ter esse espaço para a gente ter um momento gostoso, falar sobre assuntos difíceis, mas de uma forma leve, deixa a semana melhor. Então, eu queria agradecer a todo mundo que assiste e também a vocês por deixarem minha semana melhor. Legal, bacana. E sem falar que eu estou maravilhada com o pessoal que está entrando, que está comentando, que está participando. Muito bacana isso, gente. Esperamos vocês, então, na segunda que vem, às 18 horas, com o Política e Elas, tá? Só uma aqui questão no ali, Diário do...
Pode falar. O Cristiano Castro falou que vai fazer uma live na sexta sobre a questão do Chile. Quem quiser assistir, ele deixou isso. Legal, legal. Já vou começar a seguir ele lá, então, para acompanharmos. Legal, Cristiano, valeu a dica. Então, pessoal, segunda que vem aqui no Diário de Curitiba e também na Rádio Pinhais Mania. Um abraço para vocês e boa semana.